A história dos hebreus Flávio Joséfos. Capítulo 5. Como os descendentes de Noé se espalharam pelos diversos lugares da terra. Gênesis 10. A diversidade de línguas obrigou a multidão quase infinita desse povo a dividir-se em diversas colônias, segundo Iahua, por sua providência, os ia levando. Assim, não somente o meio da terra, mas também as margens do mar encheram-se de habitantes. Houve mesmo quem embarcasse em navios e passasse as ilhas. Algumas dessas nações conservam ainda os nomes dados por aqueles que lhes deram origem. Outras mudaram-nos e outras ainda, por fim, em vez dos nomes bárbaros que antes possuíam, receberam nomes que eram do agrado daqueles que nelas vinham se estabelecer. Os gregos foram os principais autores dessa mudança, pois, havendo se tornado senhores de todos esses países, davam-lhes nomes e, como bem desejavam, impunham leis aos povos conquistados, usurpando assim a glória de passar por seus fundadores. Capítulo 6. Descendentes de Noé até Jacó, diversos países que eles ocuparam. Gênesis 10. Os filhos dos filhos de Noé, para honrar-lhe a memória, deram os próprios nomes aos países onde se estabeleceram. Assim, os sete filhos de Jafé, que se estabeleceram pela Ásia, desde o Monte Tauro e o Amã até o rio de Tanais e na Europa até Gades, deram seus nomes às terras que ocuparam e que não eram ainda povoadas. Gomer fundou a colônia dos Gorneres, que os gregos chamam Gaiatas. Magog fundou a dos Magogianos, a que chamam Citas. Javã deu nome a Jônia e a toda a nação dos gregos. Madai foi o fundador dos Madianos, que os gregos chamam Medas. Tubal deu o seu nome aos Tubalinos, que agora se chamam Íberos. Meseque deu o próprio nome aos Messinianos, o de Capadócios, que eles têm agora, é novo. E ainda hoje uma de suas cidades tem o nome de Malaca, o que nos mostra que essa cidade antigamente se chamava assim. Tiras deu o seu nome aos Tírios, dos quais foi o príncipe e que os gregos chamam Trácios. Assim, todas essas nações foram fundadas pelos filhos de Jafé. Gomer, que era o mais velho dos filhos de Jafé, teve 3 filhos: Askenaz, que deu o seu nome aos Askenásios, aos quais os gregos chamam Reginianos; Rifate, que deu o seu nome aos Rifanianos, aos quais os gregos chamam Paflagonianos; Togarmá, que deu o seu nome aos Togarmanianos, aos quais os gregos chamam Frígios. Javã, outro filho de Jafé, teve 4 filhos: Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Elisa deu o seu nome aos Elisamos, que hoje se chamam Ecolianos. Tarsis deu o seu nome aos Tarsianos, que hoje são os Cilicianos, cuja principal cidade ainda hoje se chama Tarso. Quitim ocupou a ilha que agora se chama Chipre, a qual deu o seu nome, razão porque os hebreus chamam de Quitim todas as ilhas e todos os lugares marítimos. Ainda hoje, uma das cidades da ilha de Chipre é chamada Citium, por aqueles que dão nomes gregos a todas as coisas, que pouco difere do nome Quitim. Eis as nações de que os filhos de Jafé se tornaram senhores. Antes de retomar o fio de minha narração, acrescentarei uma coisa que talvez os gregos ignorem: esses nomes foram mudados segundo a maneira de falar, para tornar a pronúncia mais agradável, pois entre nós não serão jamais mudados. Os filhos de Cã ocuparam a Síria e todos os países que estão além dos montes de Amane e do Líbano até o oceano, dando-lhes nomes dos quais alguns são hoje inteiramente desconhecidos e outros modificados de tal modo que mal se poderiam reconhecer. Somente os etíopes, dos quais Cuxi, filho de um dos 4 filhos de Cã, foi príncipe, conservaram o nome ancestral, não somente naquele país,
mas em toda a Ásia. Ainda hoje eles são chamados cuxienses. Os misraenses, descendentes de Mitzrai, também conservaram seu nome, pois nós chamamos Misral ou Mizral ao Egito e misraenses aos egípcios. Puti povoou a Líbia e chamou esses povos com seu nome, putienses. Existe ainda hoje na Mauritânia um rio que tem esse nome, e vários historiadores gregos o mencionam, como também ao país vizinho, a que chamam Puti, mas que depois mudou de nome por causa de um dos filhos de Misraim, Leabim. Direi em seguida por que lhe deram o nome de África. Canaã, o quarto filho de Cã, estabeleceu-se na Judéia, a que chamou com seu nome, Canaã. Cuxi, o mais velho dos filhos de Cã, teve 6 filhos: Seba, príncipe dos sebaenses; Avilá, príncipe dos avilenses, que agora são chamados getulienses; Sabtá, príncipes dos sabataenses, a que os gregos chamam astabarienses; Raamá, príncipe dos ramaenses, que teve 2 filhos que moram entre os etíopes ocidentais, um de nome Dedã e outro de nome Sabá, que deu o nome aos sabaenses. Sabtecá. Quanto a Nimrod, 6º filho de Cuxi, ficou entre os babilônios e tornou-se senhor deles, como já o disse anteriormente. Misraim foi o pai de 8 filhos, que ocuparam todos os países que estão entre Gaza e o Egito. Mas somente um desses 8, Filistim, manteve o nome de seu país. Os gregos deram o nome de Palestina a uma parte dessa província. Quanto aos 7 outros irmãos, chamados Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrocim, Casluim, Caftorim, com exceção de Leabim, que fundou uma colônia na Líbia e lhe deu o seu nome, nada sabemos de suas obras, porque as cidades que construíram foram destruídas pelos etíopes, como diremos a seu tempo. Canaã teve 11 filhos. Sidônio, que construiu na Fenícia uma cidade a qual deu o seu nome e a qual os gregos chamam Sidom. Amate, que construiu a cidade de Amate, que ainda hoje se vê e conserva o mesmo nome entre os que nela habitam, embora os macedônios lhe chamem Epifânia, nome de um de seus príncipes. Arqueu, que teve como herança a ilha de Arudá. Amon, que teve a cidade de Arce, situada no Monte Líbano. Quanto aos outros 7 irmãos, chamados Eveu, Ete, Jebuseu, Arvadeu, Sineu, Zemarco e Sirgazeu, só ficaram os nomes nas Sagradas Escrituras, porque os hebreus destruíram-lhes as cidades por motivo que depois direi. Gênesis 9. Quando depois do dilúvio a terra foi restaurada ao seu estado primitivo, Noé cultivou-a como antes e plantou uma vinha, da qual ofereceu as primícias a Yahweh, bebeu o vinho que dela fez, e como não estava acostumado a uma bebida tão forte e ao mesmo tempo tão deliciosa, bebeu demais e ficou embriagado. Dormiu em seguida, tendo se descoberto ao dormir contra o que lhe permitia a decência. Cã, mais novo de seus filhos, vendo-o naquele estado, zombou dele e mostrou-o aos seus irmãos. Estes, porém, ao contrário, cobriram a nudez do pai com o respeito que lhe deviam. Noé, ao saber o que se havia passado, deu-lhes a sua bênção, e a ternura paternal fê-lo perdoar Cã, contentando-se em amaldiçoar apenas os seus descendentes, que foram assim castigados pelo pecado de seu pai, como iremos expor em seguida. Gênesis 11. Sem, outro filho de Noé, teve 5 filhos que estenderam seu domínio desde a Ásia, a partir do rio Eufrates, até o Oceano Índico. De Elão, o mais velho, vieram os elameenses, e dele os persas tiveram a sua origem. Assur, o segundo, construiu a cidade de Nínive e deu o nome de assírios aos seus súditos, os quais foram extraordinariamente ricos e poderosos.
Arfaxade, o terceiro, também chamou aos seus pelo seu nome, isto é, arfaxadeenses, que são hoje os caldeus. De Arã, o quarto, vieram os arameenses, aos quais os gregos chamam sírios, e de Lude, o quinto, vieram os ludienses, que hoje são chamados lídios. Arã teve 4 filhos, dos quais o mais velho, estabeleceu-se na Traconites e aí construiu a cidade de Damasco, que está situada entre a Palestina e a Síria, cognominada Coelem. O segundo, ocupou a Armênia. Geter, o terceiro, foi príncipe dos Bactrianos. E Mas, o quarto, dominou os Mesanianos, cujo país hoje se chama o Vale de Passim. Arfaxade foi pai de Sala e Sala pai de Eber, de cujo nome os judeus foram chamados hebreus. Eber teve por filhos Joctã e Peleg, este nascido quando se fazia a divisão das terras, pois Peleg em hebreu significa partilha. Joctã teve 13 filhos, Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe, que se espalharam desde o rio Confem, que está na Índia, até a Síria. Depois de haver falado dos descendentes de Sem, é preciso agora falar dos hebreus, descendentes de Eber. Peleg, filho de Eber, teve por filho Reu. Reu teve Serug, Serug teve Naor, e Naor teve Terá, pai de Abraão, que assim foi o 10º desde Noé, e nasceu 292 anos após o dilúvio, pois Terá tinha 70 anos ao nascer Abraão. Naor tinha 29 anos quando teve Terá, Serug tinha 30 anos quando teve Naor, Reu tinha 32 anos quando teve Serug, Peleg tinha 30 anos quando teve Reu. Eber tinha 34 anos quando teve Peleg. Sala tinha 30 anos quando teve Eber. Arfaxade tinha 35 anos quando teve Sala, e Arfaxade, filho de Sem e neto de Noé, nasceu 2 anos após o dilúvio. Abraão teve 2 irmãos, Naor e Harã. Este morreu na cidade de Ur da Caldeia, onde ainda hoje se vê o seu sepulcro, e deixou um filho de nome de Ló e 2 filhas, Sara e Milcá. Abraão desposou Sara e Naor desposou Milca. Terá, pai de Abraão, tendo concebido aversão pela Caldeia, porque lá perdera o filho Arã, deixou-a e foi com toda a família para Arã, na Mesopotâmia. E lá morreu, com a idade de 205 anos. A duração da vida humana já ia pouco a pouco diminuindo, e continuou a diminuir até Moisés. E foi então que Elohim a reduziu a 120 anos, o tempo que viveu esse admirável legislador. Naor teve de sua mulher Milca 8 filhos, Uz, Bus, Quemuel, Quésed, Razô, Pildas, Gidlafê e Betuel. De Reumá, sua concubina, teve Tebá, Gaã, Taás e Maacá. Betuel, que foi o último filho de Naor, teve um filho de nome Labão e uma filha de nome Rebeca. Capítulo 7. Abraão, não tendo filhos, adota Ló, seu sobrinho, deixa a Caldeia e vai morar em Canaã. Gênesis 12. Abraão, não tendo filhos, adotou Ló, filho de seu irmão Arã e irmão de sua mulher Sara. E para obedecer à ordem que havia recebido de Elohim, deixou a Caldeia na idade de 75 anos e foi morar na terra de Canaã, a qual deixou a sua posteridade. Era homem muito sensato, prudente, de grande espírito e tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse. Como nenhum outro o igualava em capacidade e em virtude, deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Yahweh, como jamais tiveram antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Elohim,
que o universo é obra das mãos dele e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade e não às nossas próprias forças. O que o levava a falar dessa maneira era o fato de ter deduzido, após considerar atentamente o que se passava sobre a terra e sobre o mar e o curso do sol, da lua, das estrelas, que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem, por não terem de si mesmas poder algum para nos proporcionar os benefícios que delas aurimos. Elas os recebem dessa potência superior, a qual estão absolutamente sujeitas, o que nos obriga a honrar somente a Ele e a reconhecer o que lhe devemos por contínuas ações de graças. Os caldeus e os outros povos da Mesopotâmia, não podendo tolerar as palavras de Abraão, levantaram-se contra ele. Assim, por ordem e com auxílio de Elohim, ele saiu do país para ir morar na terra de Canaã. Lá construiu um altar e ofereceu a Yahua um sacrifício. Berose, sem nomeá-lo, fala nesses termos desse grande homem. Na 10ª era, depois do dilúvio, havia entre os caldeus um homem muito justo e muito hábil na ciência dos astros. Hecateu cita-o somente de passagem, mas escreveu um livro inteiro sobre esse assunto. Lemos no 4º livro da história de Nicoial de Damasco estas apropriadas palavras. Abraão saiu com um grande acompanhamento da terra dos caldeus, que está acima da Babilônia. Reinou em Damasco e partiu algum tempo depois com todo o seu povo. Estabeleceu-se na terra de Canaã, que agora se chama Judéia, onde a sua posteridade se multiplicou de maneira incrível, como direi mais particularmente em outro lugar. O nome de Abraão é ainda hoje muito célebre e tido em grande veneração na terra de Damasco. Vê-se aí uma aldeia que tem o seu nome e onde se diz que ele morou.